tema da pregação hoje é a verdadeira riqueza está em Jesus. Estamos então na terceira pregação, né, na carta de Tiago. Eu vou estar lendo para os irmãos do verso 9 ao verso 11. Eu vou ler aqui na Almeida 21, que acredito que é o que a maioria dos irmãos estão usando, né? Mas esse trecho do texto de Tiago, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, fica mais claro, né? Aí durante a pregação eu vou explicando para os irmãos. Então vou ler aqui na Almeida 21 e depois a gente vai para a Almeida Corrigida Fiel. Verso 9, Tiago capítulo 1, verso 9. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então o tema da pregação, a verdadeira riqueza está em Jesus. E para entendermos, né, lembrarmos aqui algumas coisas, a carta foi escrita por Tiago, né, meio-irmão de Jesus. Ele era pastor em Jerusalém. Ele ali pastoreava uma igreja de 5.000 membros. E houve uma perseguição a essa igreja em Jerusalém e os irmãos se dispersaram, né, ficaram ali dispersos, se espalharam. Então Tiago está pastoreando esses irmãos de longe. Naquela época não tinha internet, né, não tinha os meios de comunicação como nós temos hoje, então ele utilizou de cartas, né? Irmãos, mas pelo jeito que anda o mundo, há uma grande possibilidade de nós voltarmos para as cartas. Porque a cada dia que passa a gente vê uma perseguição contra os cristãos. Nas redes sociais, nos meios de comunicação, nós vemos ali tentando calar a voz dos cristãos, né? Há uma grande possibilidade de nós voltarmos para as cartas, para os livros, o único jeito de nós nos comunicarmos, né? Aqui é só um alerta, né? Vimos então também na última pregação a necessidade de orar por sabedoria. Eu disse que ali era um parênteses que Tiago ele abriu. Ele começa falando de provação, que a provação na vida do crente, ela tem um propósito, ela tem algo que faz mudar o nosso caráter. É um método que Deus usa para transformar o nosso caráter. E ali Tiago ele vai dizer que traz perseverança. Nós usufruímos, né, da perseverança. Nós somos trabalhados nisso. E ele diz que há um ciclo que acontece quando o cristão ele passa pela provação, que o caráter dele é transformado e ele se torna maduro, né, íntegro. Então, toda a provação na vida do crente, ele tem um propósito. Não é porque é por acaso, né? Deus tem algo trabalhando na vida do cristão, aquele que é fiel, né? Pode ser que você também enfrente provações por conta do seu pecado, né? Aí é consequência do seu pecado. Mas mesmo se você for fiel, provações virão. E elas virão com um propósito de te tornar mais maduro, mais perseverante, mais íntegro, né? E a sua fé vai sendo aumentada. E nem sempre é fácil na carta de Tiago você perceber uma sequência nos argumentos dele. Ao contrário do livro de Romanos, quando Paulo ele escreve, você vê que ele usa de vários recursos e os assuntos estão sempre conectados um no outro. Apesar de Paulo escrever de uma maneira que não é tão fácil de se entender, mas o jeito que ele escreve fica claro. Os argumentos de Paulo são conectados um no outro. Quando você vai ler Tiago, se você for ler de uma maneira rápida, parece muitas vezes que Tiago ele cola ali na sua carta vários assuntos. E parece que um não tem conexão com o outro. Mas tem. Só que é difícil de nós percebermos isso. Então nós temos que ter essa paciência aí com a carta de Tiago. Muitas das vezes não é tão claro para nós as conexões que ele trabalha. Então, para isso, precisamos entender o tema geral. O que Tiago ele está tratando em sua carta, né? O que o autor está querendo dizer em sua carta, né? Para não corrermos o risco de dizer algo que o texto não diz, né? E dizer uma heresia, né? Você pega uma parte isolada ali e acha que Deus está dizendo aquilo, né? Então, temos que ver o assunto geral. Por exemplo, você recebeu uma carta. A carta tem 4 páginas. Aí você fala assim, vou começar a ler da 3ª página. Ninguém faz isso, né? A gente lê
desde a primeira página, para entender o contexto. Então precisamos entender, né, o porquê, o que o autor está querendo dizer, né? Só um parênteses, usamos muito isso, né, muitas pessoas usam muitos textos fora do contexto, né? 1 Coríntios 2,9, ali há uma citação que talvez você já usou, acredito que até eu já usei erroneamente, que é a passagem que Paulo diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Às vezes a gente usa isso para consolar a pessoa, né? No velório, olha, o que Deus preparou para essa pessoa, né? Nem olhos viram, nem chegou ao coração. Só que se você for ler o contexto, Paulo ele está se referindo a homens do passado. Ele vai dizer que nem os sábios do passado não ainda tinham tido essa oportunidade. Ele está falando do Evangelho, ele vai dizer que os sábios do mundo, né, isso foi ocultado a eles, e agora é revelado à humanidade Cristo Jesus. E aí, nesse contexto de que ele se admira, ele diz, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para que ele os ama. Ele estava falando dos homens do passado, que os sábios, os entendidos do passado, eles não tinham contemplado isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não pregar fora do contexto, né? E aqui Tiago, o que ele está dizendo, né? Voltando agora para Tiago. Tiago, ele começa então falando de provação, que os irmãos deveriam se alegrar na provação. Aí ele abre um parênteses e ele começa a falar sobre sabedoria, que devemos orar a Deus para nos dar sabedoria para enfrentar as provações. Essa foi a segunda pregação. E agora Tiago, ele fecha o parênteses e ele volta então no versículo 9 a falar de provação. E que devemos nos alegrar nas provações. Então ele retoma, né? Ele vai dizer ali no verso 9. Vai dizer, o irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade. Ou, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Então ali, Tiago, ele mostra ali a situação que os irmãos se encontram. O que ele diz aqui? Acompanha aí, irmãos. Porém, de condição humilde. O que quer dizer condição humilde? É o irmão pobre. Os irmãos que estão na pobreza. É isso que Tiago está dizendo, né? Qual é a aprovação? E que os irmãos deveriam se alegrar? É na pobreza. O irmão, porém, de condição humilde. Na Almeida Corrigida Fiel, ela traz como irmão abatido. Irmão abatido. E a pobreza, no contexto que Tiago escreveu isso, era uma realidade presente. No primeiro século da igreja, veio uma grande fome, quer dizer, uma grande pobreza, né, uma grande fome sobre todo o mundo. Isso está lá em Atos 11, 28. Né, foi profetizado ali por um homem chamado Ágabo. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, os irmãos ali estavam vivendo nessa situação, nesse contexto, em uma pobreza. E isso trazia ali tensões sociais. Alguns escritos do passado, né, históricos, que dizem que tinha um grupo de judeu ali em Jerusalém, que estavam pobres, e existiam os judeus que estavam ricos e estavam tendo laços econômicos com o povo romano. E esses judeus, eles criaram um exército e mataram os judeus ricos. Então, os irmãos ao qual Tiago escreveu a carta estavam nesse contexto de tensão, de pobreza. E o que dá a entender é que esses irmãos, eles estavam passando por uma pobreza extrema. Essa era a provação que Tiago está relatando. Eles estavam passando por essa provação. Eles estavam numa pobreza extrema. Por conta também da perseguição. Eles foram perseguidos em Jerusalém. Talvez muitos largaram casa, tudo que tinha, por conta dessa perseguição que estava tendo aos cristãos. Então eles estavam ali vivendo em uma pobreza extrema. Então Tiago, ele escreve essa carta para consolar esses irmãos. E qual deveria ser a reação dos irmãos diante da pobreza? O que Tiago escreve? Olha aí.
Mas o irmão de condição humilde ou abatido, ele deve o quê? O que está escrito? A resposta qual seria? A pobreza é do diabo. Eu não aceito isso. Eu não aceito a pobreza. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que o irmão abatido, o irmão de condição humilde, ele deve se alegrar. Se alegrar na sua exaltação, ou na sua dignidade. É isso que o texto está dizendo. É isso que Tiago está dizendo, que eles deviam se alegrar na posição que eles estão. Na posição alta. É o que o texto diz aqui na Almeida 21. Né? O que significa esse gloriar? É se orgulhar. Eles deveriam se orgulhar na posição que eles se encontravam. Uma posição alta. Né? Não é um orgulho arrogante, que diminui Deus e eleva o homem. Mas é um santo orgulho. É uma atitude no qual você valoriza aquilo que Deus valoriza. Tem a ver com o que Cristo fez por você. E o que você é em Cristo Jesus. Como 2 Coríntios 10, 17 diz. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor. E se gloriar em quê? Se orgulhar em quê? Na sua dignidade, ou ali na sua exaltação, ou no outro texto está dizendo, na sua alta posição. O que significa isso? Alguém que é colocado em uma posição de destaque, de honra, de elevada distinção. Aí você pensa, mas como? Eu sou pobre, um coitado, um miserável, e eu estou em uma alta posição? Que dignidade é essa? Ora, a dignidade de ser chamado filho de Deus. Você é pobre neste mundo, mas Jesus te colocou em um lugar de honra. Em um lugar que só os filhos de Deus podem estar. No mundo vindouro, você estará ali num lugar de honra. É só os filhos de Deus que podem estar neste local. Uma posição de destaque. Então Tiago está dizendo, vocês irmãos que estão talvez passando fome, talvez vocês estão numa dificuldade extrema, lembre-se, alegrem-se na posição que Jesus colocou vocês. Vocês, no mundo por vir, vocês estarão num lugar de honra, numa alta posição. Então, todos aqueles que estão em Cristo foram postos em um novo status. Nós éramos inimigos de Deus. E agora, por conta da obra de Jesus Cristo, somos chamados de amigos de Deus, de filhos de Deus. Então, esse deve ser o motivo do nosso santo orgulho. Não é o que eu sou, não é o que eu faço, não é a minha inteligência, mas aquilo que Cristo fez por mim e que me colocou. E aonde Ele me colocou por causa do sacrifício. É nisso que nós devemos nos gloriar, nos orgulhar. Então, irmãos, se você se encontra numa situação de pobreza, você está no limite. Está difícil e a cada dia parece que está mais. Estava conversando com o irmão na porta, parece que está tudo parado. O que Deus fala para nós? Nos alegramos, nos gloriemos na nossa dignidade, aonde Cristo nos colocou. Isso deve ser o motivo da nossa alegria. E essa exaltação, ela é experimentada tanto no presente, quanto no futuro. No futuro nós iremos experimentar isso. Mas hoje nós já experimentamos essa exaltação, essa posição alta que Cristo nos colocou. Hoje, como é visto? Como? É visto com os olhos da fé. Recebemos o perdão dos pecados, recebemos a habitação do Espírito Santo, temos a união com Cristo, o fato de nós pertencermos à família da fé, o fato de ter a certeza da salvação, o poder conhecer a Deus e estreitar a comunhão com Ele, a oportunidade de sermos um instrumento na mão de Deus, utilizado para abençoar outras pessoas. Nós não apalpamos essas coisas, mas elas são reais. No presente, nós desfrutamos destas coisas, dessa exaltação. O mundo lá fora não entende isso. O mundo lá fora não desfruta disso, dessa comunhão com Deus. Nós desfrutamos. E no futuro? Como nós iremos estar no futuro nessa exaltação que Cristo nos colocou? Olha o que diz Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nós teremos um corpo
semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Você se lembra? Jesus ressuscitou, ele aparece para os discípulos. É onde o natural ele se funde com o sobrenatural. Jesus aparece ali, ressurreto, aos discípulos, mas Jesus também está comendo peixe com eles. Então, há essa fusão da matéria com o espiritual. E é isso que acontecerá conosco no futuro. Nós teremos um corpo de glória. É o que o texto está dizendo. Transformará o nosso corpo de humilhação. É o corpo que nós vivemos hoje. Mas no porvir, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, onde o espiritual se unirá com o material. Então, o que Tiago estava dizendo para os irmãos? Olha, lembre-se disso. Hoje, talvez, o corpo de vocês pode estar passando fome. Vocês podem estar sofrendo até inanição, por conta de não ter o que comer. Mas um dia vocês terão um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. E todo o sofrimento que você passou neste corpo de humilhação não se compara com a glória que Deus preparou para nós. Com esse corpo de glória. 2 Timóteo 2:11 diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, com Jesus, também viveremos com Ele. Está falando de eternidade. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Imagine, né? Falando sobre reinos, seremos reis. Imagine um pobre lá da Palestina, um pobre, miserável. Tiago está escrevendo para este povo, dizendo que, né, somos miseráveis, mas no mundo por vir, você estará no reino de Cristo. Você será um rei, uma rainha. É isso que Tiago ele está fomentando na mente dos irmãos que estavam passando por essa provação. Ele estava dizendo, olha, vocês devem se gloriar na dignidade de vocês, aonde Cristo colocou vocês. Então vocês devem se alegrar em meio a essa provação. Lembre-se disso. E agora Tiago, ele vai se dirigir a outro grupo da igreja. Aqui ele falou com os pobres, né, que estavam ali numa pobreza extrema. Agora Tiago, ele vai ali no verso 10, ele diz, né? E o rico, aqui há uma omissão aqui do sujeito, aqui, né, a quem ele está se referindo. Aqui você deveria colocar assim, ó, ao irmão rico, aqui está dizendo assim, e o rico na sua insignificância, né? Ou e o rico na sua humilhação, ou na Almeida Corrigida Fiel está dizendo, e o rico em seu abatimento, mas é o irmão rico. É que Tiago, ele utilizou do recurso que nós usamos na língua portuguesa também. Por exemplo, eu digo para os irmãos do lado direito, se levantem. Irmãos do lado direito, se levantem. Aí eles se levantam. Aí eu dirijo para os esquerdos. Os da esquerda também. Eu não falo os irmãos. Mas é isso que o texto está dizendo. Ele está se referindo agora aos irmãos ricos. Então, se você colocar ali a palavra, e os ricos, né, os irmãos ricos, na sua humilhação, né, no seu abatimento. Eu lendo os comentários e estudando sobre essa parte aqui, o que está dando a nos entender, e a Almeida Corrigida Fiel, ela traz a tradução melhor, e diz que, e o rico em seu abatimento. Dizendo o quê? Que o rico também foi abatido por conta da fome. O que nos dá a entender é que o rico, ele perdeu seus bens agora. E ele também foi assolado pela fome que estava acontecendo no mundo. E Tiago está dizendo, olha, vocês também devem se gloriar nesse abatimento e se gloriar em Deus. É o que o texto vai dizer. Abatimento, se tornaram pobres. E qual deveria, né, ser a atitude deles? Gloriar-se na sua insignificância, né? Ou no outro texto ali, no seu abatimento. Eles também foram abatidos. A Almeida 21 diz, né? Na sua humilhação. Por que humilhação? Porque eles perderam seus bens. Não sabemos o real motivo, né? Mas pode ser por conta da fome que veio sobre todo mundo. Sobre eles saírem correndo de Jerusalém, deixar os bens para trás. Ou também por conta de agora se declararem cristãos, ninguém quer fazer negócio com eles. E eles agora se encontram também numa situação difícil. E Tiago está dizendo, ó, a alegria de vocês então, ricos, irmãos ricos, não pode depender das riquezas que vocês tinham e agora perderam. Mas deve estar ligada, conectada aos tesouros que vocês receberam de Cristo Jesus.
E um dia vocês hão de receber completamente, por conta do sacrifício de Jesus. E essa é a única segurança permanente, inquebrável, que alguém pode obter nesse mundo, é o relacionamento com Jesus Cristo. Tudo mais pode ser tirado de nós. Podemos perder os bens. Lembra na época do Collor? Tem gente que até tirou a vida, né? Porque a confiança total e plena estava nos seus bens. Então o Tiago está dizendo, olha, vocês não podem colocar a sua total confiança e a sua alegria nos bens que vocês conquistaram, mas sim nos tesouros que Cristo deu a vocês, a posição a qual vocês estão. Tudo pode ser tirado de nós, né? Pessoas que nós amamos, o emprego, as riquezas, mas nós devemos nos gloriar em Deus. E aqui Tiago, além de alertar os irmãos ricos sobre isso, ele vai falar sobre a morte para os irmãos ricos, para trazer à mente a eles a morte. Verso 11, o que ele diz? 10 e 11, né? E o irmão rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então Tiago, ele traz ali agora a ideia da morte. Para o cristão rico, para o irmão rico, pensar na morte. Tiago, ele faz aqui, essa parte que ele começa a falar da erva, ele está fazendo uma alusão a Isaías 40, 6, 8. Ele pegou o texto de Isaías e ele aplicou na vida do rico. Olha o que diz Isaías capítulo 40, versos 6 ao 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías, ele estava ali confrontando o povo de Israel, que eles não deixaram de confiar em Deus. Eles estavam confiando nas alianças que eles fizeram com os poderosos desse mundo. Israel fez aliança com outros povos e eles deixaram de confiar em Deus, estavam confiando nisso. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado. Quando nós entramos para a política e nós colocarmos a nossa esperança total em um político ou na política. Devemos tomar cuidado. A nossa confiança total deve estar no Senhor. Então, Tiago, ele pega esse texto de Isaías, ele aplica na vida do rico. Que o rico deveria tomar cuidado e não confiar nas suas riquezas. Não se alegrar naquilo que ele tinha e agora ele perdeu. Mas ele deveria se alegrar naquilo que ele tem, que são nos tesouros do céu, onde o ladrão não pode roubar. É um contraste que ele faz. Então ele pegou essa ilustração, né? A imagem da flor da erva seca diante do calor. Essa imagem era muito comum para os leitores iniciais dessa carta. Lá na região deles, em fevereiro, crescia muitas flores silvestres. E as pessoas ficavam encantadas com a beleza daquilo. Olha, que flores bonitas. Mas quando vinha o mês de maio, vinha um vento quente do deserto e batia nessas flores silvestres. E elas murchavam e iam desaparecendo, né? Então isso estava claro na mente dos leitores. E Tiago ele está falando da morte. Olha, o sol da morte já está raiando sobre nós. Então devemos considerar a realidade da morte. Por isso que a Bíblia diz que melhor é estarmos no luto, onde há um velório, do que aonde há banquetes. Porque quando estamos diante da morte, diante do luto, nós nos atentamos para as coisas eternas, para o porvir, a realidade da morte. Que nós somos como a erva, que logo passa, que logo murcha. Então esses são os dois grupos que Tiago ele mostra para nós, né? Os irmãos pobres e os irmãos ricos. Ambos deveriam gloriar-se no Senhor, nos tesouros eternos. E aqui apenas 3 lições rapidamente para nós aplicarmos na nossa vida. Primeira lição. Aos pobres. Então você que tem passado dificuldade financeira.
Você que se vê como pobre, você está vivendo no limite. Limite cheque especial. O texto é muito claro. Você precisa gloriar-se em Deus. Ter um santo orgulho de quem você é em Cristo Jesus. Você é pobre apenas nesse mundo. Mas no mundo por vir, você é um príncipe. Isso é uma realidade. Não é porque os falsos profetas usam, apenas desses termos de palavras que enchem o nosso ego, que nós não deixaremos de falar. A Bíblia, ela também traz consolo. Ela nos mostra onde Cristo nos colocou. Somos tudo em Cristo. Não por nossos méritos. Mas Cristo, o sacrifício dele, nos colocou em um novo status. Então, no mundo por vir, nós seremos ali príncipes, princesas, reis. Nesse mundo, você pode ser o mais miserável que for. Você lembra da parábola do rico e de Lázaro? Lázaro tinha ali o animal lambendo as suas feridas. Pobre e miserável. Mas era fiel a Deus. No porvir, ele estava ali na glória, desfrutando com o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos nos enxergar dessa maneira. Porque é assim que nós seremos recebidos nos novos céus e na nova terra. 2 Coríntios 8:9 vai dizer: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então no mundo por vir nós somos ricos. Você pode ser o maior pobre e miserável nessa terra, mas se lembre aonde Cristo te colocou. A sua pobreza é apenas exterior, pois há dentro de você um tesouro celestial. Você tem que se imaginar assim. Você já parou para pensar nisso? Quando você está orando, quando você está passando por uma provação, seja financeira, ou uma doença, ou algo que você está aflito, você já parou para pensar? Que um dia você terá um corpo glorificado, ao lado do Senhor Jesus, em um novo céu e uma nova terra, tudo recriado. Estaremos nessa posição. Jesus dizendo: eu fiz para cumprir a vontade de meu Pai, e tudo que eu fiz foi feito, foi consumado, e agora você está aqui comigo, desfrutando de tudo que eu fiz. Então, no presente, irmãos, aqui neste mundo, é fundamental nós desfrutarmos dessa herança celestial. É uma herança. É uma herança. É como, nesse mundo, é como se você soubesse que você tem uma herança para receber lá em Varginha, lá em Minas Gerais. Você tem uma herança, descobriu que você tem uma herança de um parente lá. Uma herança muito grande. E aí você pega o seu carrinho velho, você vai indo. Falta 1 quilômetro para chegar na cidade. Aí o seu carro quebra. O que você faz? Vou ligar para o mecânico, esperar o mecânico vir. Vai nada, irmão. Você vai pegar a chave, jogar no meio do mato e eu vou lá a pé, vou correndo para pegar a minha herança. Então, neste mundo, é dessa maneira. O que é, irmão, 70 anos? O que é 100 anos para uns? Estamos perto de entrar para a glória, para a eternidade. Devemos sempre pensar nisso. Que somos como a erva, logo passaremos. Falta 1 quilômetro para estarmos com o nosso Senhor. Devemos nos alegrar nisso. Essa comunhão com o Senhor que nós temos hoje. Esse desfrutar das referências da fé que temos. Desfrutar do trabalho específico que fazemos para o reino de Deus. Devemos nos empenhar nisso, em fazer algo para o reino do Senhor. Crescer na palavra, no conhecimento. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, isso nos motiva. Isso desperta um apetite por aquilo que é eterno. E Tiago está fomentando isso na mente dos irmãos. Tiago está ali querendo inculcar na cabeça deles sobre o porvir, dessas maravilhas. Que por conta da correria deste mundo nós nem pensamos, passa desapercebido aos nossos olhos. Então devemos viver nessa perspectiva. Nesse mundo onde as pessoas são avaliadas pelos bens materiais. Você deve se lembrar. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus,
Há reis e rainhas que são pobres nesse mundo. E talvez seja eu, seja você. Segunda lição. Ao rico, ao irmão rico. Como o texto diz aqui que os irmãos ricos também foram abatidos, né, para os irmãos ricos. Não sei se tem irmão rico aqui, né? Olha o Souza ali, né? Então, os irmãos ricos. Devemos sempre, para você, um exercício. E se eu perdesse tudo? E se tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, todo o meu esforço, onde Deus até me abençoou, eu fui fiel a Deus, e Deus te tirar tudo, você ia se tornar como Jó. Você seria capaz de dizer como Jó? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Devemos fazer sempre esse exercício. Se algum dia você se tornar rico, ou se você já é rico neste mundo, Deus pode tirar hoje. Eu posso perder tudo. Devemos ter dentro de nós um valor infinitamente superior quando comparado a qualquer valor que temos nesse mundo. Então devemos sempre refletir sobre isso. Né? Eu espero que Deus não retire seu patrimônio, mas também eu oro para que Deus habilite a sua consciência, que o patrimônio que você tem hoje não se compara com o patrimônio que você tem em Jesus Cristo. Paulo foi capaz de abrir mão de tudo, né? Ele considerou tudo como um lixo, comparado às coisas celestiais, espirituais. E essas reflexões ajudam, né, a calibrar a nossa mente. Né? De que o nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa família, as coisas boas que talvez Deus tenha te abençoado, não são o teu porto seguro. Elas podem ser tiradas de você. Deus é rei, mas é Deus que nos sustenta. Devemos tomar cuidado com as riquezas. Elas possuem armadilhas. A riqueza, ela produz em nós uma sede de querer mais. A pessoa tem, ela quer ter mais. E às vezes nós criamos desculpas, né, para nós mesmos. Não, eu preciso de mais para ter mais segurança para os meus filhos. E a gente fica tão focado nas riquezas e esquecemos da riqueza maior, que é aonde Cristo nos colocou. Por isso que Jesus diz, né? Não ajuntai tesouros nessa terra, mas tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Então, portanto, irmão rico, lembre-se, Deus te salvou para te preparar para o reino vindouro. Você pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus te deu, mas sempre focando na herança celeste. E considerar o que Tiago diz ao irmão rico, né? Olha, considere a morte. Logo, ela te encontrará. Considere isso. Terceira lição, a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Aqui eu quero afirmar tristemente e solenemente que você não tem no que se gloriar. Não tem que se gloriar na sua pobreza e não tem que se gloriar na sua riqueza. Né? Dizemos isso com uma tristeza. Né? Aquele que ainda não se entregou totalmente a Jesus Cristo. Para esses, não tem do que se gloriar, nem na pobreza e nem na riqueza. Talvez as muitas carências que você tem, você que é pobre e não entregou sua vida a Jesus Cristo, elas apenas ilustram as carências que você tem por viver uma vida longe de Deus. Para você que não tem Cristo, que não se curvou diante do Senhor, que não se arrependeu dos seus pecados, você tem bens nessa terra, o sol da morte já está queimando. E logo a sua existência deixará de existir. Como diz a palavra de Deus, na parábola, o homem disse, construirei celeiros maiores e descansarei. Aí diz o texto, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem o será? É uma advertência para aquele que negligencia Deus, que não se curvou ainda, que não se entregou a Cristo. Seja você rico ou pobre, sem Jesus, você não tem tesouros eternos. Porque só Jesus pode dar tesouros eternos. Só quem está dobrado, só quem nasceu de novo,
que tem o Espírito de Deus habitando nele, se arrependeu dos seus pecados, esse sim, ele tem tesouros eternos. Mas hoje, você pode também ter esses tesouros eternos. É se curvando diante dele, é se arrependendo dos seus pecados, é orando ao Senhor de todo o coração, crendo que ele morreu e ressuscitou para pagar a minha e a sua dívida. Então você pode ter esses tesouros eternos, porque Cristo é a verdadeira riqueza. Quanto a nós, que já fomos salvos, seja na riqueza ou na pobreza, devemos nos gloriar em Deus. Porque as melhores coisas da vida, para nós, Cristo já veio, essa foi a melhor, mas ainda tem muito mais no porvir. Elas ainda não aconteceram, estão para chegar no mundo vindouro. A palavra de Deus diz que aquele que espera bens nessa vida, apenas nessa vida, é o mais miserável. Então a nossa esperança está no porvir. Vamos nos colocar de pé.